os impactos da pandemia no preço dos alimentos, né, primeiro, para mim, é caracterizar claramente que esse impacto ele tem uma natureza, na minha avaliação, de classe. Né, e isso aparece quando a gente pega alguns preços básicos aqui no ano, né, o aumento de 19% do arroz, 35,9% do feijão, 23% do leite, 7% do ovo, e assim sucessivamente. Né, esse impacto ele tem uma clara natureza de classe, porque essa inflação hoje ela é uma inflação, no caso brasileiro, que está concentrada no preço dos alimentos. Né, se a gente for pegar o preço dos serviços, né, inclusive o serviço de luxo, né, com escolas particulares, um conjunto de outros serviços, pegar o preço dos bens de maior valor, né, geladeiras, fogões, automóveis, aí não está tendo inflação, a gente está tendo um movimento contrário, um movimento de deflação. Então, o que está pegando mesmo é a inflação concentrada nas classes populares. Essa que está ampliando, e só no caso de agosto, né, segundo o IPEA, né, as famílias que recebem até R$900 tiveram uma expansão inflacionária de 1,5%, e as famílias que recebem até R$9.000, de acordo com a sua cesta de bens, né, de consumo, tiveram uma deflação de 0,1%. Então, obviamente que a inflação, do jeito que está, do preço dos alimentos, ela tem um impacto direto nas camadas populares, e isso vai aparecer na ampliação do drama social, do abismo social que a gente já está vivendo já há um bom tempo, mas que esse ano está se agravando dramaticamente aí na sociedade brasileira, na sociedade catarinense, aqui na nossa cidade, em Florianópolis, e em todas as demais cidades aí do Brasil. Então, o primeiro ponto que eu queria colocar é esse, e dizer que não é qualquer coisa. Segundo o DIEESE, a cesta básica, né, o conjunto de 13 produtos básicos da alimentação, consome hoje 55% de um salário mínimo. Né, o valor atinge isso. Então, se a gente for considerar que o grosso das famílias brasileiras está recebendo menos de 2 salários mínimos, um conjunto enorme, não está nem recebendo rendimento, né, quando muito o auxílio emergencial, né, que está tendo em vistas de acabar aí, e a partir do ano que vem certamente não vai continuar, porque é uma política voltada para o processo eleitoral, não tem nenhuma política estrutural atrás disso, é unicamente, exclusivamente voltada para o processo eleitoral. Então a gente tem, né, o aumento das famílias sem rendimento, com o desemprego galopante que a gente está vivendo, a gente tem as medidas que foram adotadas pelo governo de redução de jornada de trabalho, com redução de salários e de suspensão de contratos de trabalho, que só aqui em Florianópolis, por exemplo, 48% da força de trabalho formalizada entrou nas medidas de redução de jornada ou suspensão de contrato. E isso causou uma queda salarial aí, né, de em torno de 12% a 42%. Então, obviamente que diante desse patamar salarial, patamar social que a gente está vivendo, a expansão dos preços dos alimentos pega pesado nas camadas populares, né, na classe trabalhadora brasileira. Então, não é um assunto secundário, é um assunto central e que vai constantemente pressionar o parco rendimento que resta à população trabalhadora. Então, só esse ponto já é fundamental. E daí eu queria entrar, então, na minha avaliação, qual é a razão desse movimento, né, e diante da particularidade da economia brasileira. Porque me parece que a pandemia não é o fator fundamental da explicação. A pandemia ela é o fator agravante, ultra agravante, não é qualquer coisa, uma crise sanitária dessa proporção, mas para entender o efeito, a gente tem que entender, antes de mais nada, qual é a posição do Brasil na divisão internacional do trabalho, qual é o padrão de desenvolvimento capitalista brasileiro, portanto, nessa divisão internacional do trabalho, e sobremaneira, entender que essa posição do Brasil na divisão internacional do trabalho, esse padrão de acumulação de capital no Brasil, está subordinado a uma crise capitalista que tem quase uma década já de duração na nossa sociedade e que tem os seus efeitos acumulados. Então, acho que é em cima disso que a gente tem que discutir como a pandemia agrava todos esses elementos. A pandemia ela é um amplo agravante e ela traz elementos novos, especialmente na dinâmica geopolítica mundial, que também tem relação com esses preços dos alimentos. Então, o primeiro dado fundamental para entender é que desmorona, com esse padrão inflacionário dos alimentos, desmorona a ideologia dominante hoje no Brasil, de que o Brasil é um celeiro do mundo, o Brasil é um grande... o Brasil conquistou soberania alimentar, e como o Lauro já falou no início, a gente está demonstrando justamente que o Brasil não tem soberania alimentar. E não ter soberania alimentar não quer dizer que o Brasil não produza alimentos suficientes
para alimentar sua população com custos extremamente adequados, né, rebaixados. Mas significa que nessa divisão internacional do trabalho, nessa forma como o Brasil se insere nela, né, e numa economia de mercado capitalista, tal como está colocado, sem nenhum tipo de regulação estatal, que é isso também que tá dado, né, regulação estatal apenas para favorecer a dinâmica de mercado dependente, de uma economia dependente como a gente vive. Então, a gente tem alguns fenômenos que ajudam a explicar o porquê que o preço está expandindo tal como está expandindo. O primeiro dado, para mim, fundamental, é entender como que já isso não é uma questão de agora, é uma questão de décadas. Se pegar o caso catarinense, desde a década de 80, o processo de centralização da terra, né, de ampliação do monocultivo, que aliás não é nem Santa Catarina é mais recente, mas no caso brasileiro como um todo, isso é desde o Brasil colônia, né? Esse é o padrão da ocupação da terra no Brasil. Então, centralização da terra, centralização do crédito, centralização do desenvolvimento tecnológico, né, e cada vez mais um desenvolvimento tecnológico ancorado em pacotes tecnológicos importados, estrangeiros, né? E isso impacta, por exemplo, na própria EPAGRE, né? O papel que as empresas públicas estão deixando de cumprir com cortes orçamentários sucessivos, né, sendo substituídas pelos pacotes estrangeiros e pelo domínio, né, do setor agrícola brasileiro pelas multinacionais, como a Cargill, como a Monsanto, enfim, como todo, que traz desde da biogenética até a produção de implementos agrícolas, né, tudo é um pacote estrangeiro onde o Brasil já vai pagar royalty de antemão. Então, já o royalty que o Brasil paga nessa divisão internacional do trabalho já estruturalmente vai encarecer o preço do alimento. E cada vez mais encarece diante dessa dinâmica, né, que centraliza a terra, concentra, e que, no caso específico, vai centralizar e ampliar, fortalecer o monocultivo da soja. Né, que, inclusive, no caso de Santa Catarina, a gente pega os dados aí que o próprio CEPA divulgou, com base no censo agropecuário do IBGE, né, que deixa muito claro como, primeiro, né, a área de lavoura em Santa Catarina está diminuindo, por conta da expansão das culturas agropecuárias e da cultura do eucalipto, do pinus, né, do papel e celulose, e, de outro lado, o que sobra de área de lavoura está sendo invadida pela soja por conta dos preços internacionais amplamente vantajosos, porque a soja é a base, né, da produção chinesa, e a China, então, vai comandando a importação dos insumos brasileiros. Então, tem um processo de centralização do crédito, centralização da terra, e o que resta da terra voltada para a produção agrícola concentrada na soja. Então, isso estruturalmente, daí isso aí não é um processo de agora, isso é um processo de décadas que agora ele aparece com de maneira mais clara. Outro ponto fundamental, a dinâmica dos preços, né? Diante desse padrão, a dinâmica dos preços, os preços internacionais, obviamente, porque o preço dos produtos agrícolas não são regulados, como são mercadorias, né? Mercadorias de uma sociedade capitalista, eles estão submetidos à cotação de bolsa, né? Então, a gente está tendo aí um avanço muito grande dos preços internacionais, por conta da dinâmica geopolítica, por conta da própria forma como os países soberanos, os países que disputam a geopolítica mundial, que não é o caso brasileiro, né, estão fazendo estoques para, de fato, ter soberania alimentar em meio a uma crise, e o Brasil nenhuma prioridade para construir soberania alimentar, porque é um país cada vez mais dependente, entreguista, que não está orientado para fazer isso. Então, aqui, diante da elevação dos preços internacionais, diante de um câmbio, né, que está estimulando a exportação, e diante de um modelo tributário que também estimula drasticamente a exportação, um exportador no Brasil, um grande exportador, paga só 4% de imposto de exportação. Então, isso vai estimulando violentamente o que ainda tem de produção local de alimentos, né, seja direcionado para fora, e que nós tenhamos que importar alimentos que poderiam estar que produzimos aqui, né? Então, é uma dinâmica bastante perversa, e também o importador, no caso aqui catarinense, por exemplo, também vai receber estímulo tributário para fazer o processo de importação, né? Só no caso de Santa Catarina tem os dados aí mostrando que a renúncia fiscal do Estado é de 25% do orçamento potencial. E um dos 3 setores que recebe, né, esse estímulo, 73% desse estímulo, é o setor da agroindústria, esse que exporta, é o setor têxtil, esse que ainda fica um pouco mais voltado para o mercado interno, e é o setor de importação e exportação, as chamadas trading companies, né, que também tem benefício. Então, o benefício ele é duplo, né, e obviamente que ele é um benefício duplo que exige um esforço, onde se dá daí o esforço
financeira do Estado para fazer frente ao benefício fiscal se dá nos processos de contra-reforma permanente que estão sendo conduzidos aí nas últimas décadas, né, especialmente com os servidores do público, né, e a reforma administrativa, por exemplo, está vinculada também a isso, né, a gente vai tendo essa compensação, esse estímulo, então, essa dinâmica exportadora dependente brasileira, que na importação também recebe benefício, só que o Brasil exporta ao dólar, que hoje está 5-1, e também vai importar no dólar 5-1. Então, isso daí vai pressionar o preço do alimento, né, mostrando que o Brasil não tem soberania alimentar, mostrando o tamanho do buraco que está se colocando aqui. O encarecimento da própria cadeia dos insumos e da cadeia tecnológica, porque é tudo importado. Hoje, o que mais cresceu do ponto de vista da importação brasileira nos últimos 40, 50 anos, desde os anos 90, desde a liberalização comercial do Plano Real, foi justamente a internacionalização da cadeia de insumos, né? E, obviamente, que essa cadeia de insumos também está no setor agrícola. E ali, então, também há um encarecimento já há bastante tempo, porque o câmbio já está nessa trajetória já há bastante tempo e encarecendo os insumos que são utilizados para a produção desses alimentos. Então, a gente tem uma pressão bastante grande aí que vai fazendo com que o preço se encareça, né? E em constante crescimento, né? Não há um arrefecimento, mas sim uma continuidade do crescimento. E também a elevação dos preços dos combustíveis, que se dá na mesma dinâmica, e que, no caso do alimento, também ele tem um componente do combustível, do transporte, né? Desse alimento, que também é algo fundamental para entender. E não é qualquer coisa, né? Como eu falei, 55% do preço 55% do salário mínimo se consome na cesta básica, que são apenas 13 produtos. Então, isso vem causando, e isso tudo, né, vem sendo agravado, daí eu entro para a parte mais final aqui do que eu quero colocar, vem sendo agravado essa estrutura que já está colocada, essa dinâmica de uma economia capitalista de mercado e de um país dependente dentro dessa dinâmica capitalista, não um país soberano, vem sendo agravado, obviamente, pela política do governo Bolsonaro, que é uma política que não contém não é uma política voltada para os interesses populares, e é uma política voltada para os interesses dessa classe dominante, né, que está no latifúndio, que está no setor agroexportador, que está no setor do comércio internacional, que está no setor financeiro, que também se beneficia dessa dinâmica especulativa, que também há um componente especulativo nessa elevação dos preços, não é só um componente de custo de produção, mas também um componente especulativo. Então, todos esses setores da classe dominante brasileira, da elite empresarial brasileira, estão se beneficiando dessa dinâmica. E é um governo que deixa cada vez mais claro a sua natureza de classe, né, que faz uma opção para beneficiar os setores da classe dominante e que, de outro lado, coloca em xeque, dificulta enormemente as condições de vida da classe trabalhadora, que já está sob a égide de uma crise que afeta o seu emprego. Então, a pandemia, ela estimula, né, ela agrava, ela dramatiza todos esses fenômenos que já estavam acumulados na economia brasileira. E que o governo Bolsonaro, então, tem uma política deliberada de manter esse processo. A gente tem declarações como, por exemplo, da Associação Brasileira de Supermercados, né, a ABAS, colocando o seguinte, né, se não tem arroz, que coma macarrão. Né, aparece até as declarações da monarquia francesa antes da Revolução, né, que se não tem pão, que comam brioches. Então, o que isso está colocado claramente? Né, está colocado claramente que o problema social brasileiro vai se agravar. Isso é um dado da conjuntura, né? O abismo social brasileiro vai se agravar e a própria dinâmica tributária de preços cambial, ela também é uma dinâmica que, não bastando a queda salarial já própria do mercado de trabalho, via dinâmica de preço de alimentos, também se sequestra ainda mais uma parcela do salário dos trabalhadores que começa a ser comida por esse processo. Então, a gente tem como uma política deliberada a manutenção disso, né, acompanhado com nenhum tipo de medida sanitária que poderia combater a pandemia, né, e minimizar, inclusive, o tempo de isolamento social que a gente está vivendo. A gente já está entrando aí no 7º mês de isolamento social, não é qualquer coisa. A curva parece que está só descendo agora, mas é muito tardiamente, né, e sem nenhum tipo de garantia que vamos viver uma transição disso no ano que vem, né, se não com a vacina, e tudo isso, então, parece que permanecerá
na economia brasileira, aprofundando a perda de soberania nacional, que é o que está acontecendo, porque um país sem soberania alimentar é um país sem soberania nacional, como um todo, né? Isso aí é fundamental. Soberania alimentar não é uma questão secundária. E, junto com isso, é um governo que vai, na minha avaliação, e daí politicamente pensando, inclusive, que o preço dos alimentos é fator central de pensar a dinâmica política brasileira, né? A dinâmica política catarinense, a dinâmica política da cidade, uma economia que não vai permitir estabilização das relações sociais, né? A gente vai ter um agravamento, uma continuidade da crise social e política que o Brasil já vive aí há um bom tempo, né? Porque não tem previsão de arrefecimento de preço de alimento, continuam os processos de arroxo contra o servidorismo público, continuam os processos de beneficiamento desses setores que têm amplos privilégios dentro dessa dinâmica econômica, e a gente está vivendo aí casos que são bastante exemplares, elucidativos, como aquele tombamento de um caminhão numa rodovia e as camadas populares avançando como se for, que é a barbárie constituída, né, para levar o seu pedaço de carne. Isso não é qualquer coisa. Nos anos 80, a gente vivia isso no Brasil com os saques em supermercados. Então, o agravamento da crise social, a impossibilidade de uma estabilidade política, né, e a forma como o governo federal e também estadual e os governos municipais, via de regra, mas nesse caso, como é uma dinâmica muito nacionalizada do governo federal, especialmente o governo federal, vem incidindo, vai, na minha avaliação, agravar a forma como o preço dos alimentos influencia na crise social, política e econômica brasileira, né? E a pandemia continuando, isso também é um novo agravante. Então a gente vai ter pela frente aí, para encerrar aqui, um período de continuidade da instabilidade. Eu avalio que pode haver, inclusive, explosões sociais, tal como já houveram em vários outros países aí do mundo todo, né? Muito balizado nisso, e que a gente vai passar, então, por esse período de instabilidade, e que é necessário, obviamente, a gente estar discutindo com profundidade como intervir, né, como politicamente, intelectualmente, como avaliar e intervir nesse cenário. Então, Lauro, me parece que a dinâmica do preço dos alimentos está condicionada por isso, e combater a dinâmica do preço dos alimentos, né, seria basicamente uma mudança radical da condução da política econômica, né, das dinâmicas sociais, da dinâmica tributária, de todas as políticas que vão conduzir na sociedade brasileira, né, garantindo o quê? Soberania popular e nacional, né, e soberania popular e nacional exige soberania alimentar. Então é quase que uma coisa esdrúxula que um país que se diz celeiro do mundo, né, tem uma dinâmica de preço tal como a gente tem, enquanto que os países centrais estão estocando alimentos para justamente combater o preço, né, e garantir isso como uma medida de soberania geopolítica, né, numa economia mundial que está ampliando drasticamente, inclusive, os processos de competitividade entre as nações, como a gente pode acompanhar aí, até na disputa pela vacina, né? Como há uma corrida tecnológica aí em torno da vacina, porque é mais um assunto, né? Vacina, o preço dos alimentos, é um assunto fundamental para discutir soberania nacional. Então não é secundário, é central para a vida dos trabalhadores brasileiros e é central para a soberania nacional. Obrigado, Laura.